Testemunhas de acusação do caso Sanasa prestam depoimento na cidade judiciária em Campinas. 6 réus no processo acompanham os trabalhos. Um dos convocados chegou a dizer que foi ameaçado. Homem morre depois de ser atingido por um muro que desabou na Vila Castelo Branco, em Campinas. A vítima trabalhava na reforma de uma casa. Futebol, o Guarani terá Jackson para enfrentar o Boa logo mais no Brinco de Ouro. E a Ponte Preta reencontra o Atlético Goianiense amanhã, na estreia do meia Marcinho. Agora, no Band Cidade. Boa noite. 11 testemunhas de acusação foram convocadas para depor hoje na primeira audiência do caso Sanasa, na cidade judiciária de Campinas. A repórter Carla Ramil está no local e tem mais informações. Carla, boa noite. Os trabalhos ainda continuam? Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Os trabalhos continuam por aqui. Quem está depondo nesse momento é Alexandre Ferreira, que foi segurança do lobista Emerson de Oliveira. Ele acabou de sentar para depor. Antes dele, quem estava falando era João Luiz de Assis. Ele é um tenente aposentado que trabalhava na equipe de segurança de Luiz Castrilon de Aquino, ex-presidente da Sanasa, que é o delator de todo o esquema de corrupção que está sendo hoje aqui a audiência na cidade judiciária. O João Luiz de Assis, ele comentou e disse que o Aquino sempre fazia reuniões com os lobistas Emerson de Oliveira, Marcelo Manduca e também com a ex-primeira-dama de Campinas, Roselina Assim Jorge Santos. Ele disse, inclusive, que algumas das reuniões aconteceram na casa da ex-primeira-dama. Ele também falou sobre fatos que o Aquino comentava com ele, porque se alguma coisa acontecesse, ele poderia, então, servir de testemunha. Ele também falou de uma fita que foi gravado pelos lobistas sobre conversas que o Aquino falava palavras um pouco... enfim, palavras que não soavam muito bem em relação à primeira-dama. Esse foi o conteúdo do depoimento dele. E hoje causou muita movimentação a chegada dos réus aqui na cidade judiciária. Inclusive, uma das testemunhas de acusação foi ameaçada de morte por causa do depoimento. Quem tem os detalhes é o repórter Walter Sena. O primeiro réu a chegar foi o ex-prefeito Demétrio Vilagra. Acompanhado de advogados, ele afirmou mais uma vez ser inocente no processo em que o Ministério Público o acusa de fazer parte da quadrilha que fraudava licitações de contratos da Sanasa. Quero, perante a Justiça, dizer que eu não participei de nenhuma irregularidade. O ex-chefe de controle urbano da prefeitura, Ricardo Cândia, entrou em seguida sem conversar com os jornalistas e coube ao advogado de defesa falar que ele estava confiante. A expectativa é favorável, uma vez que nós temos a convicção de que o Ricardo Cândia não mantém qualquer relação com as fraudes apuradas na Sanasa. O terceiro réu a chegar para a audiência foi o ex-secretário de Assuntos Jurídicos do governo Hélio. Carlos Henrique Pinto demonstrou aparente tranquilidade, mas foi econômico nas respostas à imprensa. Muito tranquilo. O ex-presidente da Sanasa e delator do esquema, Luiz Aquino, chegou escoltado por um forte aparato de segurança, policiais do Garra empunhando metralhadora e carabina. Qual que é a expectativa, Aquino? Ouvi. O ex-secretário de Comunicação da Prefeitura, Francisco de Lagos, chegou tenso, com passos rápidos e visivelmente irritado com as perguntas dos repórteres. A bordo de um táxi da Frota de São Paulo, a ex-primeira-dama Roseli Santos foi a última a chegar para a audiência. Ela atravessou todo o saguão que dá acesso ao plenário com a boca fechada. Qual é a expectativa, doutor? Dá licença. A senhora não vai falar nada? Dá licença. Um pouco mais cedo, o empresário Hilário Bocaleto, que atua no ramo imobiliário, testemunha de acusação no processo, chegou sob proteção de delegados da Corregedoria da Polícia Civil. Ele relatou ao Ministério Público que recebeu telefonema hoje de manhã com ameaças de morte. O interlocutor teria dito para ele tomar cuidado com o que iria falar no depoimento. Isso aí só foi para efeito psicológico, pressão psicológica.
Mais uma vez, a imprensa não foi autorizada a registrar imagens e sons dos depoimentos, por causa de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para a audiência de hoje, foram convocadas 11 testemunhas de acusação, entre policiais, funcionários públicos e empresários. Uma novidade das investigações foi revelada pela primeira testemunha ouvida hoje e chamou a atenção. O servidor de carreira do Ministério Público, Henrique Romani, relatou que o empresário Joaquim Argemiro Tinarelli, que é sogro do ex-secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Campinas, Carlos Henrique Pinto, ganhou mais de 40 vezes na loteria. Isso foi feito para justificar a evolução do patrimônio dele. Joaquim Argemiro é dono da empresa Biguá Alimentos Limitada, que venceu várias licitações na Prefeitura e, durante o governo Hélio, forneceu produtos para a merenda escolar da cidade. O ex-secretário disse que não conhece a acusação, mas ressaltou que os fatos relatados pelo funcionário do GAECO são do ano 2001, 4 anos antes dele ter entrado na administração de Campinas. Jamais vão provar algo que tenha alguma ilicitude, porque eu jamais tive esse tipo de relação com meu sogro. Na primeira etapa de depoimentos, 3 testemunhas reforçaram a tese da acusação de que havia uma quadrilha montada para fraudar licitações de contratos públicos da administração municipal. Por volta das 3h30 da tarde, o juiz Nelson Augusto Bernardes pediu uma pausa de 30 minutos nos depoimentos. E para entender melhor os depoimentos prestados hoje, vamos relembrar o caso Sanasa. São réus no caso Sanasa, ex-primeira-dama de Campinas, Roseli Nassim Jorge Santos, o então vice-prefeito Demétrio Vilagra, o ex-secretário de Assuntos Jurídicos Carlos Henrique Pinto, o ex-secretário de Comunicação Francisco de Lagos, o ex-funcionário público Ricardo Cândia e o delator do esquema Luiz Aquino. O caso Sanasa veio à tona em 2011, depois das investigações em contratos fraudulentos de empresas de José Carlos Cepera, acusado de ser o responsável por fraudar licitações públicas nas áreas de segurança, limpeza e vigilância. Os contratos foram firmados em cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Tocantins e superam 615 milhões de reais. Um dos alvos da quadrilha era a Sanasa, a companhia de abastecimento de água de Campinas. O ex-presidente da companhia, Luiz Aquino, confessou as fraudes e, em troca do perdão judicial, delatou o esquema liderado pela ex-primeira-dama Roseli Nassim Jorge Santos, que tinha como integrantes secretários municipais e funcionários públicos. Eles são acusados de cobrar propina de empresários para estabelecer contratos com a Sanasa e com a prefeitura. O escândalo motivou a abertura de 2 comissões processantes na Câmara de Vereadores de Campinas. A primeira cassou o então prefeito Hélio de Oliveira Santos e, na sequência, o vice-prefeito Demétrio Vilagra, apontado pelo Ministério Público como operador do esquema criminoso. E quem também prestou depoimento hoje aqui na Cidade Judiciária foi Marcelo Teixeira, segurança dos lobistas Emerson de Oliveira e Marcelo Manduca. Ele confirmou que ia uma vez por mês a São Paulo buscar encomendas, que segundo um motorista de José Carlos Cepera, essas encomendas em caixas de arquivo morto e sacos plásticos eram dinheiro. Esse dinheiro seria entregue então a Emerson de Oliveira, que dividia a quantia com o Marcelo Manduca e também com o Luiz Aquino. Depois de uma briga, o José Carlos Cepera decidiu que o dinheiro seria entregue apenas a Roseli. Quem também prestou depoimento hoje foi Álvaro Grandese Júnior, segurança de Hélio de Oliveira Santos e que também prestava serviços, fazia bicos de segurança para Aquino. Ele confirmou que os lobistas Emerson de Oliveira e Marcelo Manduca recebiam 15% de propina e também falou sobre esse trabalho, esse bico que fazia para Aquino, que ele ganhava R$13 mil por mês junto com uma equipe de seguranças que ajudavam, prestavam serviço para o ex-presidente da Sanasa, Luiz Castrilon de Aquino. Os trabalhos por aqui não há ainda uma expectativa de quando vão terminar. Os depoimentos continuam. Quem depõe agora é um ex-segurança de Emerson de Oliveira. Cíntia. Obrigada, Carla, pelas informações. E um homem morreu depois de ser atingido por um muro que desabou na Vila Castelo Branco, em Campinas. A vítima trabalhava na reforma de uma casa. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã. O ajudante de pedreiro David Conejo Barba, de 43 anos,
Trabalhava na reforma desta casa, na Vila Castelo Branco, junto com o cunhado, quando o muro caiu por cima dele. Eu estava mexendo na ferragem, ali ao lado, e ele trabalhando, cortando para nós reforçar o muro para evitar já perigo. O pedreiro conta que estava do lado de dentro da casa quando ouviu um barulho e correu para ver o que tinha acontecido. Eu escutei o barulho do muro, parece que tinha uma pessoa aqui que gritou, que eu olhei também, o muro estava no chão. E ele já também caído. Agora não sei se ele estava em cima da escada ou não. Abalada, a dona da casa lamentou o que aconteceu, mas não quis gravar entrevista. A Defesa Civil e a Polícia Militar foram chamadas e isolaram a área. Pela Defesa Civil, de acordo com eles, o muro vai ser interditado e vai ser demolido. No próximo bloco, incêndio destrói fábrica de móveis no Parque Via Norte, em Campinas.